Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 30 de agosto de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E infelizmente não temos boas notícias hoje, as notícias são bem ruins. A Ucrânia perdeu seu primeiro F-16, né? Era esperado que isso iria acontecer, equipamento de guerra é equipamento de guerra, está aí para ser perdido mesmo. Mas parece que pode ter sido ainda pior, pode ter sido por fogo amigo essa perda do F-16. Vamos entender o que aconteceu aqui. Infelizmente, o piloto morreu. Isso é pior ainda do que a perda do jato. O jato se arruma outro piloto, vai ser uma dificuldade para treinar, um dos melhores pilotos ucranianos. Realmente uma notícia muito triste, né? E junto com isso a gente tem ainda toda a polêmica envolvendo a frente aqui de Torezk e Pokrovsk. Infelizmente os russos entraram em Selidov, que é uma grande cidade aqui nessa área, continuam avançando aqui e muita gente está questionando por que a Ucrânia não coloca as reservas que tem para segurar esse fronte aqui, né? Como eu falo para vocês, já falei algumas vezes aqui, a gente não sabe o que está acontecendo, qual é o plano ucraniano para parar isso daqui. O que está certo é, a linha defensiva ucraniana aqui não está resistindo. A Ucrânia pode mandar reservas para parar aqui, ou pode ser que a Ucrânia esteja esperando essas reservas para fazer uma outra ação em algum outro lugar. Vamos ver as evidências que a gente tem disso daí. De novo, não é uma notícia boa o que está acontecendo aqui em Selidov e Pokrovsk, nessa região aqui da Ucrânia, né? Bom, a gente tem algumas boas notícias aqui na região de Kursk, tá? Os ucranianos avançaram mais um pouco, tomaram mais algumas cidades aqui, mas de novo é algo que não apaga o dia que não foi um dia bom nessa guerra, né? Faz parte, nem todos os dias são dias bons nas guerras, mas eu tenho certeza que isso daqui vai ser melhor, que a Ucrânia está preparando uma grande ofensiva, que a gente vai resolver esse problema todo em breve, né? A gente espera essa grande ofensiva ucraniana para o final de setembro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Esperando Peter no podcast do Maduro, Minha Mãe Me Bateu por Eu Votar no Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar com a triste notícia do dia. O primeiro F-16 ucraniano caiu, né? Como eu falei para vocês, isso é inevitável que isso iria acontecer. Em algum momento, algum F-16 ia ser derrubado nessa guerra. Todo equipamento militar é assim. Falei a mesma coisa do Patriot, do Abrams, de todos os equipamentos que foram dados, né, do HIMARS. Em algum momento, isso vai ter perda de guerra. Não é importante isso, né? Mas é lógico, duas coisas chamam a atenção. A Ucrânia tem relativamente poucos F-16, alguns falam em 10 F-16, outros falam em 5 F-16, e nessa situação você perder um acaba sendo realmente crítico, né? E a outra questão é, como é que foi isso? A gente sabe que foi durante aquele grande ataque russo que aconteceu alguns dias atrás. A gente teve a informação aqui que o piloto da Força Aérea Oleksiy Mess, um dos melhores pilotos ucranianos, né, que estava nessa turma dos F-16, ele, como todos os outros pilotos de F-16 no dia, né, desse ataque russo, estava destruindo mísseis e drones contra a Ucrânia. Ele chegou a destruir 3 mísseis de cruzeiro e um UAV, né, um Shahid, enquanto estava repelindo aquele grande ataque russo que aconteceu alguns dias atrás. Infelizmente, o avião dele caiu, ele perdeu o controle do avião, o avião caiu e ele faleceu, né? Então isso é muito ruim. Como eu falo para vocês, a Ucrânia, algumas fontes dizem que são 10 aviões F-16 que já estão na Ucrânia, outras dizem que são só 5, mas de qualquer forma, o pior dessa história é justamente a vida do piloto, que é muito mais difícil de treinar, muito mais difícil de capacitar do que conseguir um novo avião, né? Realmente muito triste isso daí. E ele ganhou uma medalha póstuma e coisa e tal, mais uma baixa nessa guerra. Agora, a Força Aérea Ucraniana está falando que existem vários rumores acontecendo sobre o que teria causado a queda desse F-16, né? Então algumas pessoas chegaram a falar que o piloto, tá vendo, os ucranianos não vão saber lidar com o F-16 e vão cair, vão acabar caindo e coisa e tal. Isso é besteira, não deve ter sido alguma coisa disso, isso é pouco provável de acontecer. O piloto é um piloto experiente, teria avisado caso fosse algum problema desse tipo, né? A investigação está acontecendo, não se sabe ainda
por que que o avião caiu, o que que ocasionou o problema. Existem algumas suspeitas que estão circulando por aí. Algumas pessoas dizem que pode ter sido um míssil de defesa antiaéreo russo, né? Lembra, a Ucrânia está proibida de usar armas ocidentais contra os russos no território russo. Mas os russos não estão proibidos de usar armas contra o território ucraniano, né? Ou seja, essa é a grande injustiça que está acontecendo neste momento na guerra, por conta do Jack Sullivan lá e o pessoal medroso americano lá na administração Biden, né? Tá mais do que na hora dos Estados Unidos acabar com essa palhaçada e permitir que a Ucrânia use as armas ocidentais em qualquer momento, em qualquer lugar que seja necessário no campo de batalha, inclusive dentro da Rússia. Mas enfim, a situação que a gente tem é essa. Pode ter sido um foguete de defesa antiaéreo russo contra o F-16? Pode ter sido os russos que derrubaram o F-16 nesse ataque, né? O F-16 estava tentando destruir mísseis e drones, pode ter sido alvejado por uma defesa antiaérea russa dentro da Ucrânia. Pode ter sido também uma falha mecânica, né? Esses F-16 que a Ucrânia está recebendo são F-16 antigos, né? Da Holanda, da Bélgica, todos eles foram revisados, foram tratados e coisa e tal, mas não se pode descartar uma falha mecânica. E existe uma terceira possibilidade que muita gente está falando que pode ter sido fogo amigo também, né? Então, o Oleshuk criticou, inclusive, um membro do parlamento ucraniano que teria sugerido que o F-16 pode ter sido derrubado por fogo amigo. Isso estaria, nas palavras dele, diminuindo tanto a força aérea ucraniana quanto os fabricantes de armas americanos e coisa e tal. E ele não acredita nessa hipótese, né? Então vamos aguardar a investigação, mas essa é uma hipótese que está sendo colocada também. Né, havia, no momento em que o F-16 foi derrubado, havia uma grande quantidade de mísseis e drones russos no espaço aéreo ucraniano. Pode ter sido um erro da defesa antiaérea ucraniana derrubando um F-16? Pode ter sido isso também, né? Não sabemos o que houve, vamos aguardar a investigação aí para descobrir o que aconteceu e termos uma resposta efetiva disso daí. De qualquer forma, uma notícia muito trágica, né? Eu tenho certeza que é trágica por um lado, mas vai ajudar também os ucranianos a conseguir a licença americana para usar armas no território russo, que é muito mais importante do que qualquer coisa. Os ucranianos sendo liberados para usar o ATACMS nas regiões da Rússia, rapidamente vão varrer todas as bases militares russas próximas da fronteira. Isso vai ser uma coisa que vai fazer uma diferença enorme, né? Então é isso daí. Não sabemos exatamente o que causou a queda do F-16. Está acontecendo uma investigação nesse momento. Em algum momento vamos saber o que houve, né? Muito triste em qualquer hipótese. Agora, um detalhe, né? Vários jornais aqui, russetes, estão falando que não, que um F-16 feito nos Estados Unidos caiu na Ucrânia matando o piloto, né? A Ucrânia disse que um F-16 feito nos Estados Unidos caiu e matou o piloto, não sei o que lá. E o ponto importante é, não foi um F-16 feito nos Estados Unidos. Foi um F-16 feito na Bélgica, tá? Os Estados Unidos são os projetistas do F-16, são a empresa, né, o país que projetou o F-16, mas existem fábricas de F-16 em vários lugares, inclusive na Bélgica, e todos esses F-16 que foram doados para a Ucrânia foram produzidos nessa fábrica da Bélgica, né? Aqui, ó, todos os F-16 ucranianos foram feitos na Europa, na Bélgica especificamente. Partes foram produzidas na Noruega, na Bélgica, na Dinamarca, na Holanda e também nos Estados Unidos. Então, tem algumas peças americanas nesse F-16. Mas a montagem final e todas as linhas de produção foram na Bélgica, e a Holanda e a Bélgica produziram o motor, né? Os motores são produzidos na Holanda e na Bélgica. Então, ao contrário do que estão dizendo alguns jornais, não é um F-16 produzido nos Estados Unidos, né? De qualquer forma, uma notícia muito triste. Bom, teve um pequeno ataque de drone Shahid de ontem para hoje. 18 drones Shahid foram lançados pelos russos, 12 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, 4 caíram devido à guerra eletrônica. Então a gente tem um total de 2 drones que atingiram objetivos na Ucrânia de ontem para hoje, mas não temos informações de coisas sensíveis sendo atingidas por esses drones. Não sabemos o que foi atingido especificamente, né?
Bom, a Ucrânia também fez ataque contra Belgorod. A gente tem aqui explosões acontecendo em Belgorod, provavelmente a defesa antiaérea russa funcionando lá junto com o alarme. Não dá para ver nada nesse vídeo, tá? É só o som. Vocês ouviram o alarme de defesa antiaéreo e uma explosão em algum momento. A gente não sabe ainda o que teria sido atingido em Belgorod, mas teve alguma coisa ali em Belgorod com coisas ucranianas, né? Com drones ucranianos ou mísseis ucranianos, né? Bom, também os ucranianos atingiram, aqui em Belgorod foi aqui, ó, que foi essa ação, né? Também aqui na região temporariamente ocupada da Crimeia, os ucranianos fizeram um ataque aqui em Kirovskoye. Como vocês podem ver, tem a cidade aqui, tem uma base aérea aqui, ó. A base aérea foi alvo de três explosões aqui, ó. 3 explosões na base aérea de Kirovskoye e uma explosão na área de Jankoy. Na verdade, não é Jankoy, é na área da estação de trem ali de Kirovskoye, né? Aqui, ó, a estação de trem ali. Então, ou seja, a gente tem aqui nessa região uma estação de trem que fica aqui na cidade de Kirovskoye, e aqui a base aérea. Foram um total de 5 explosões que aconteceram aqui. A gente não tem informação ainda sobre exatamente o que teria sido atingido ali, né? Aqui, ó, 3 explosões próximos da base aérea e uma na estação de trem ali local. Essa imagem aqui da base aérea não mostra nada aqui, nenhum avião, nada, mas pode ser que ela estivesse sendo usada para depósito de munição ou alguma coisa do gênero, né? Vocês sabem, os russos têm usado aquelas bombas Jaydan, né, que são bombas planadoras. Isso tem causado problemas, e a maneira com que a Ucrânia está se respondendo a isso é justamente destruindo os depósitos de munição em bases aéreas russas. Então pode ter sido isso aqui que aconteceu nessa base ali na Crimeia temporariamente ocupada, né? Bom, isso aqui são imagens de algo que já aconteceu ontem. A gente já falou sobre isso. Ontem os ucranianos atingiram a base em Kamensk, ali em Rostov, né? É o depósito de óleo Atlas. É nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Kamensk é essa cidade aqui. O depósito fica aqui. É o depósito Atlas de óleo, e foi atingido aí alguns dias atrás e continua pegando fogo, né? Grandes explosões ainda acontecendo lá no depósito. И только что прям сейчас въебало. И только что прям сейчас въебало. Ёбаный в рот. Охуеть. Пиздец. Bom, não precisa traduzir, o cara tá só falando palavrão, mas o ponto é, isso aqui é uma nova explosão que aconteceu de ontem para hoje, ou seja, aparentemente a mesma coisa que aconteceu na base de Proletarsk, né? Vocês lembram aqui, os ucranianos atingiram a base de Proletarsk aqui nessa região, né? Aqui em Rostov, e ficou pegando fogo durante vários dias, e aí de repente começou os tanques a explodirem, talvez com boilover, talvez com algum outro tipo de explosão, mas a explosão começou a levar o incêndio para outros tanques no depósito, e o depósito aqui de Proletarsk acabou totalmente destruído. Aparentemente a mesma coisa está acontecendo aqui nesse depósito Atlas, aqui em Kamensk. Teve várias explosões de ontem para hoje aqui. Lembra, esse depósito foi atingido há 2 dias atrás, a gente ontem já falou sobre ele, e hoje teve mais explosão de ontem para hoje, ou seja, continua explodindo com muita força, né? A propaganda do Kremlin está fazendo um blackout de informações sobre a destruição desse depósito de combustíveis ali no Atlas, né? Que já vai entrar no 3º dia depois do ataque de drones ucranianos, mas dá para ver aqui vários tanques pegando fogo ali. A situação está fora de controle ainda, é muito difícil controlar esse tipo de incêndio, e isso daí é mais uma dificuldade aí que os russos têm com os depósitos deles, né? Bom, falando um pouco sobre a linha de frente, a gente teve algumas boas notícias no dia, né? Ali em Kursk, o exército tomou a cidade de Nizhnaya Parovaya e também um outro vilarejo do lado aqui chamado Neshaev e Nizhnaya Parovaya. Foram 2 vilarejos que foram tomados pelos ucranianos ali em Kursk. Então a gente está justamente nessa área aqui que está indicada aqui, ó. São esses 2 vilarejos aqui, ó. Neshaev, esse vilarejo aqui, e Nizhnaya
Parovaia, esse outro vilarejo aqui, foram tomados pelos ucranianos aqui, e estão falando que eles teriam tomado também esses outros dois aqui, ó, de Novocherkassk e Postgrebli, esse outro maior aqui, né? Então tem aqui a informação, ó. Novocherkassk e Postgrebli, ele corrige aqui, ó, Rosgrebli, teriam sido tomados também junto com as irmãs, né? Ou seja, tão próximo dessa cidade aqui, teria tomado essas duas aqui também. Mas eu não sei, tá? Isso aqui, por enquanto, é só rumor de ter tomado essas duas aqui, porque lembra, tem um rio aqui, ó. Tem um rio no meio do caminho. Pode não ser tão simples assim tomar essas cidades aqui. Agora, se tomaram realmente, a situação para os russos vai ficar complicada nessa região, porque os russos estão tentando ainda tomar Martinovka, né? Mas se os ucranianos conseguem avançar por aqui, eles estão tornando a posição dos russos aqui nessa região muito complicada, tá? Muito delicada, com um ataque de flanco aqui contra as tropas russas que estão visando Martinovka, né? Vamos ver a confirmação disso daí mais adiante. Mas, de qualquer forma, é boa notícia. Estão avançando ali em Kursk também os ucranianos. Infelizmente, temos outra má notícia, que é justamente o frente ali em Pokrovsk. A gente já falou sobre isso ontem. Há muita preocupação acerca da linha de frente aqui em Pokrovsk. Pokrovsk é essa grande cidade ucraniana aqui. Ela é um grande hub de comunicações. Você pode ver, tem várias linhas férreas passando aqui, várias linhas, várias estradas também. Então, é uma cidade muito importante e os russos estão avançando aqui. Ocheretny, Progress, e parece que nada para os russos aqui, né? E a grande dúvida é essa. Isso é um erro do exército ucraniano? O exército ucraniano achou que conseguiria parar os russos ali, ou achou que com Kursk eles iriam diminuir o ritmo aqui, né? Não aconteceu. Os russos, de fato, tiraram tropas de várias linhas de frente aqui para reforçar Kursk, mas não tiraram deste fronte específico que eles estão avançando aqui. Então continuam tropas de alta qualidade russas avançando aqui nessa direção, e o ritmo continua mais ou menos o mesmo. Também não quer dizer que piorou, tá? A situação não é que esteja crítica, mas eles continuam avançando aqui e entraram na cidade de Selidov, que é uma outra cidade relativamente grande aqui na região, e já ameaçam dessa forma essa linha férrea aqui que abastece as tropas ucranianas nessa região aqui. Então a situação aqui é muito preocupante, né? Os ucranianos ali em Selidov já estão começando a fazer evacuação, a sair de lá. Realmente uma situação complicada naquela região, né? E algumas pessoas falam, tem críticas muito fortes aí. Vamos ouvir as informações dos dois lados, tá? Eu vou falar primeiro as críticas que alguns ucranianos estão fazendo à defesa ali em Pokrovsk. Depois a gente vai ver que a situação também não é bem essa, tá? Então aqui, ó, essa aqui foi uma publicação feita por um analista militar, que é um oficial do grupo Azov, criticando a situação ali. Sobre a perda de controle, sobre a situação em Donbás, né? Por muito tempo a situação em Donbás estava caracterizada de forma apropriada como difícil, mas controlada. Porém, isso está agora fora de controle. Neste momento, parece que o nosso fronte em Donbás colapsou. As defesas das forças aéreas ucranianas estão desorganizadas, as tropas estão cansadas, enfraquecidas e muitas unidades estão desmoralizadas. A reposição que eles têm recebido principalmente muito pouca e não ajuda, ao contrário, ainda complica o trabalho de combate das unidades. Existe fatiga dos dois lados, né? Os dois lados estão cansados. Isso que não permite o inimigo ir muito fundo no avanço. Então eles falam que o fato dos russos não estarem conseguindo avançar muita coisa não quer dizer que não tenha havido um colapso da frente ucraniana. O problema é que os russos também estão meio colapsados também, né? A única razão pela qual os russos não fazem um breakthrough profundo e destroem a coisa toda é porque as tropas deles estão tão exaustas quanto as nossas. Porém, eles ainda têm uma grande vantagem numérica e têm muito suprimento de munição. E assim a ofensiva deles continua, não conseguimos pará-los nesse momento. Ou seja, essa não é uma justificativa para as forças armadas em Kursk, né? Como a gente já falou para vocês, existem alguns ucranianos que criticam esse avanço ucraniano em Kursk, dizendo que as tropas poderiam ser muito mais bem empregadas ali na região de Pokrovsk, Toretsk, né? Na região em que os russos estão avançando, né?
Sobre as soluções baseadas em experiências de exércitos durante a Segunda Guerra, o que você vai fazer? Existem alguns cenários possíveis, né? O Zaluzhny amava ler textos militares soviéticos da Segunda Guerra e aumentar seu conhecimento militar. Nosso comandante atual deve estar estudando a experiência alemã de 1944, quando o exército alemão enfrentou crises no fronte ali em Belarus, mas conseguiu continuar avançando e coisa e tal, na Operação Bagration, né? Ou seja, ele está criticando o Syrskyi, né? Ou seja, existe isso. Muita gente no exército ucraniano prefere o Zaluzhny do que o Syrskyi, não gostou do Syrskyi ter sido substituído pelo... o Zaluzhny ter sido substituído pelo Syrskyi. Isso faz parte da coisa, né? Enfim, os oficiais duvidam que os russos vão fugir mesmo nessa coisa, né? Infelizmente, o problema é que soluções militares de curto prazo apenas adiam a grande derrota, como foi mostrado na Segunda Grande Guerra, né? Então ele está criticando os ucranianos, dizendo que o Syrskyi está adotando a estratégia dos alemães na Segunda Grande Guerra, que até teve sucesso durante um tempo, mas que acabou levando à derrota da Alemanha, né? Os oficiais duvidam que os russos vão acabar rápido nessa tarefa. O que estão falando aqui? Existe muita esperança que os russos colocaram tudo que eles tinham nessa ofensiva ali em direção de Pokrovsk e que eles vão em breve ficar sem reservas. Porém, nós estamos ouvindo isso já há 2 anos, né? E as reservas não acabam, né? Ou seja, somando tudo, a gente precisa fazer alguma mudança antes que seja tarde. O cara está criticando muito o comando do Syrskyi, dizendo que a situação é de colapso do fronte ucraniano ali em Pokrovsk e que os russos só não estão avançando rápido porque também estão exaustos, né? Mas essa não é a única opinião, tá? O Tatarigami, que também é crítico do Syrskyi, tá? Ele também critica muito o Syrskyi. Ele fala aqui, ó, que a situação em Pokrovsk é de fato severa, mas não é uma coisa desesperadora, né? O comando ucraniano tem recursos para estabilizar o fronte, mas isso iria requerer algumas decisões um pouco populares de abandonar outras ações, né? A ação em Kursk? Não, a gente já falou, os ucranianos têm uma série de brigadas em reserva que não estão sendo usadas em lugar nenhum. Muito provavelmente estão sendo preparadas para uma contraofensiva em algum lugar, em alguma coisa. O Syrskyi teria que abandonar essa contraofensiva para fazer a defesa ali de Pokrovsk, né? Falhas de recurso, falta de recurso, vem tanto de fatores internos quanto externos. Internamente, houve demora na mobilização, recrutamento demorado e uma cultura de comando ruim, né? O governo teve dificuldade de balancear a opinião pública para fazer medidas extremas. Isso é verdade. É muito mais difícil você fazer uma mobilização numa democracia do que numa ditadura. Lá na Rússia não tem esse problema. O Putin manda e vai mobilizar todo mundo e vai fazer coisa e tal. O Zelensky teve que negociar no Congresso, teve que aprovar a lei, teve que fazer um monte de coisa. Isso demorou a mobilização ucraniana. Os ucranianos estão mobilizando em grandes números agora. Mas você mobiliza, você tem que treinar a tropa, você tem que equipar todo mundo. Esse processo leva meses, né? Enfim, os problemas na direção de Pokrovsk não são novos, né? Também a demora na ajuda militar americana, devido àquele problema no Congresso, né, fez com que a Avdivka caísse fácil para os russos, e as defesas, como a Avdivka era uma posição defensiva muito boa ucraniana, as defesas que tinham atrás de Avdivka não estavam tão preparadas assim, né? A situação em Pokrovsk, ele fala aqui, ó, que piorou com a operação ofensiva em Kursk, que tirou brigadas experientes e motivadas em outra direção. Mas eu não vejo isso não, tá? Na verdade, o avanço russo ali está mais ou menos o mesmo que a gente já vinha vendo antes do avanço lá em Kursk, né? Enfim, o que ele está falando aqui é que a situação é ruim, mas no final das contas não é desesperadora. E tem um terceiro ponto de vista aqui, que é os próprios russos que estão meio sem saber o que fazer com essa história, né? Aqui, ó, os russos estão notando uma retirada rápida das forças armadas ucranianas em Donbás e pensam que isso é alguma coisa, algum truque ucraniano, porque os ucranianos têm uma grande quantidade de reservas que não são colocadas em outro lugar. Então, olha só aqui algumas das mensagens, né? No momento, chegam relatórios que as forças armadas russas chegaram em Selidov, né? Selidovo. Selidovo é essa cidade aqui, de fato, os russos estão em Selidov aqui. É uma cidade grande, uma cidade importante,
que os russos imaginavam que eu tomar lá na frente já chegaram em Selidov, né? E que continuam empurrando adiante e o inimigo já está quase fugindo em direção ao Dnipro, né? Ao rio Dnipro, o rio Dnipro, que é esse rio aqui, né? Ou seja, os ucranianos estariam fugindo já em direção ao rio Dnipro. Seria a tão esperada colapso do fronte? Eu gostaria de pensar nisso, mas a minha experiência me diz que a gente não deveria manter nossas esperanças muito altas. Alguma coisa parece estranha aqui, e eu não sou o único que pensa dessa forma. O Evgeny Norin disse que eu posso não ser o melhor analista militar, mas tem algumas coisas que eu quero discutir. A gente tem uma situação no fronte. Nossas forças estão pressionando com força em Selidov e Pokrovsk. Em algumas áreas, o inimigo já está abandonando suas posições e a linha está começando a ruir, né? Porém, nós sabemos que as forças armadas ucranianas ainda têm uma quantidade considerável de reservas intactas e bem equipadas, cerca de 5 brigadas. Se eles não colocarem essas brigadas da reserva para a batalha próximo de Pokrovsk, isso só pode significar duas coisas. Primeiro, eles têm um plano de colocar essas reservas em outro lugar, é óbvio, né? E eles buscam atingir algum tipo de impacto decisivo antes do colapso do fronte em Donbás. E não vamos esquecer, eles ainda não usaram sua aviação, incluindo os F-16, ou seja, os ucranianos ainda não usaram os F-16, usaram só para debelar o ataque russo, né, com mísseis e drones e coisa e tal. Se eles não estão colocando suas reservas operacionais em Donbás, isso sugere que eles estão guardando elas para algo além. Será que nós estamos preparados para esse algo além? Isso é incerto. Honestamente, eu gostaria de comemorar, mas o inimigo não está agindo como um idiota, está agindo de forma estranha. Isso provavelmente indica que há uma razão por trás disso, eles só não querem ser óbvios, né? Ilya Jansen, um outro cara falando aqui, ó. É desconcertante quão fácil os ucranianos estão retraindo em Donbás e admitindo que estão com problemas, que não estão conseguindo, que a ida para Kursk era uma distração para outras áreas, ou seja, o fato dos militares ucranianos estarem reclamando no Telegram do comando russo, do comando ucraniano, é desconcertante para ele, porque normalmente os ucranianos não fazem isso, né? Então eles estão fazendo isso agora, aí os russos ficam assim, será que eles estão escondendo alguma coisa, né? Ou seja, veja, isso que a gente falou aqui, ó, isso aqui são militares ucranianos reclamando no Telegram sobre os problemas da Ucrânia. E lógico, os russos leem isso daqui, né? É evidente que eles leem isso, né? Isso é coisa pública, né? E se eu estou correto, o foco deles não é defender território, mas entregar um outro ataque muito doloroso para nós, tanto usando meios militares ou terroristas e coisa e tal. A gente pode estar pintando o mapa com nossos avanços, mas eles estão se focando em desestabilizar nossa sociedade, ou seja, aparentemente eles estão vendo alguma coisa estranha realmente, né? É aquilo que eu falo para vocês. Esse avanço todo russo aqui, que houve de Avdiivka para cá, ainda é muito menos do que os ucranianos avançaram lá em Kursk, no final das contas. Os ucranianos avançaram muito mais em Kursk do que os russos aqui na região de Pokrovsk. Mas tem alguma coisa estranha, né? E lembra, a gente já falou que havia a possibilidade, ou existe quem diga, que esse avanço todo aqui foi muito suspeito justamente porque os ucranianos querem fazer um fechamento aqui, querem cercar tropas russas nessa região. Existe um ponto aqui que permite um fecho muito, muito sensível. Tá vendo? Tem um rio grande aqui que não tem nenhum cruzamento e a única passagem é aqui em Pogras. Progress é essa cidadezinha aqui, né, que você tem aqui, ó. Aqui tem um rio aqui em cima, tem algumas pontes e coisa e tal. Aqui tem um rio aqui embaixo e a passagem é nesse ponto aqui, né. Os ucranianos estão aqui, ó. Não seria muito difícil para eles fecharem essa rota dos russos aqui e sacrificar todos esses russos que estão do lado de cá dessa região. Será que é esse o plano? A gente não sabe. Vamos ver o que tem aí. Os russos estão desconfiados da coisa, né? Aqui os próprios russos falando aqui, ó, sobre a situação ali, reclamando no mapa. Aqui os russos comentando, né? E eu tenho a impressão de que em breve a gente vai ter a realização de que teremos outro encontro não esperado, como foi em Sudzha, né? Sudzha é ali aquela cidade em Kursk que foi tomada pelos ucranianos aqui, é a maior cidade que foi tomada pelos ucranianos aqui. E justamente, né, pegou os russos de surpresa, ou seja, o que os russos estão dizendo, e que eu concordo. Eu acho que é isso aí mesmo que os ucranianos estão fazendo. Eles estão deixando os russos avançarem aqui, não estão se preocupando com as cidades, porque visam fazer um outro ataque que vai realmente fazer a diferença. Vamos aguardar o que vai acontecer, né?
Bom, o Sladkov, que é um correspondente de guerra russo, está dizendo que está externando as suas preocupações com os conscritos russos. Segundo ele, são muito mal treinados, não tem nenhum interesse em lutar e coisa e tal. O que você espera, né? Os caras são conscritos, né? Não tem como esperar coisa melhor do que isso. O errado nessa história é o fato dos russos estarem confiando em conscritos ali na região de Kursk, né? E aqui em Kurchatov, um residente russo ali da região de Kurchatov, é onde fica a usina nuclear de Kursk, né? Ele mostrou aqui como é que está a situação na cidade. Ele está dizendo que está cada vez mais perto o som. Aqui, ó. Ele está falando que ainda dá para ouvir os passarinhos cantando, mas cada vez se ouve os sons das explosões, que antes eram muito à distância, estão cada vez mais perto ali de Kurchatov, né? Kurchatov é essa cidade aqui. Ainda está longe ainda de chegar em Kurchatov, está aqui Kurchatov, mas aquele negócio, os ucranianos estão avançando por aqui, né? E as tropas russas aqui não estão conseguindo parar o avanço ucraniano nessa direção, né? O pessoal de Kurchatov está preocupado com o avanço ucraniano ali, né? Vamos falar sobre os mapas do Poulet-Volant, os avanços que tiveram. Teve um pequeno avanço aqui em Sinkivka dos russos aqui próximos a Kupiansk, mas é um avanço muito pequeno, não faz muita diferença nisso daqui. Essa área ali na região já foi e voltou várias vezes. Aqui em Pichane também, ali perto de Kupiansk também, né? Os russos avançaram mais um pouquinho aqui. Não é uma coisa muito crítica aqui também. Pequeno avanço, só tem outro pequeno avanço aqui em Kolomichirra, aqui embaixo, né? E aqui na região de Orlivka, ali no fronte de Ocheretny, né, de Progress, não tem grandes avanços aqui de ontem para hoje, mas certamente são preocupantes aqui o avanço em Selidov, né? Selidov, como vocês podem ver aqui, é uma cidade grande aqui, os russos já chegaram em Selidov, isso é bastante crítico. Tem uma linha férrea que passa logo depois aqui de Selidov, que abastece todo esse fronte ucraniano aqui. Se os russos tomarem Selidov, certamente vai gerar uma série de problemas, né? E também aqui em Toretsk e New York não teve nenhum avanço russo aqui, nenhuma mudança significativa por aqui, né? Ou seja, a situação não está boa, né? Eu espero que os ucranianos tenham essa contraofensiva muito em breve, porque a situação está deteriorando ali no fronte em Pokrovsk. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui justamente sobre o avanço russo ali em Pokrovsk, né? Sobre os avanços que teve nos últimos dias, alertando o mesmo que a gente mencionou aqui, né? Imagina-se que os ucranianos têm um plano para isso aí, alguma coisa vai ser feita nessa região em breve para conter isso daí, seja botar reservas ali para conter os russos, seja um outro ataque em algum outro lugar que vai compensar eventuais perdas nessa direção, né? Bom, notícias econômicas da Rússia são muito ruins, tá? Aqui, notícias econômicas de Mordor, né? O Serviço de Estatística da Rússia reportou uma queda, um colapso de 4 vezes em lucros de entidades russas, né? De empresas russas, né? Ou seja, o pessoal está dizendo aqui sobre justamente como é que a economia russa ela pivotou para a economia de guerra. Isso significa que as empresas todas estão quebrando lá na Rússia, não conseguem mais lucro nenhum, porque tudo está sendo direcionado para o esforço de guerra, né? É o que eu falo para vocês, a Rússia está cantando de macho pra caramba nessa guerra, mas a verdade, a economia da Rússia é do tamanho da economia do Brasil. Imagina a nossa economia aqui do Brasil se de repente 60% do PIB passasse a ser gasto com uma guerra inútil, uma guerra que não vai ajudar em nada absolutamente ninguém, mas 60% do PIB passa a ser gasto com isso. Não tem como isso dar certo, né? O pessoal está comparando aqui os vários déficits enormes que estão acontecendo lá na Rússia. A Rússia tinha reservas muito grandes no início da guerra, mas essas reservas já estão acabando a essa altura, né? Isso ainda é piorado pelo fato de que os bancos chineses estão recusando transações com a Rússia na casa de bilhões de yuan, justamente por conta do temor de sanções americanas, né? Os americanos, alguns meses atrás, criaram sanções secundárias contra bancos que negociam com a Rússia, e com isso os bancos chineses, a China é aquele negócio, né? Não gosta dos Estados Unidos não, mas entre morrer abraçado com a Rússia e continuar sobrevivendo do lado dos americanos, eles vão tomar a decisão correta e vão abandonar a Rússia, né? O que está acontecendo. Então, depois dessas sanções, a situação na Rússia de compras na China está cada vez pior, né?
e parece que isso está batendo um desespero grande lá na Rússia por conta dessa situação econômica. O ex-ministro da Defesa, o Pavel Popov, na verdade ele era vice-ministro da Defesa, né? Era um oficial lá do Ministério da Defesa, foi preso na Rússia por fraude em larga escala. Ele já tinha sido acusado disso lá atrás, lembra? Quando o Shoigu foi tirado do Ministério da Defesa e vários auxiliares dele foram acusados de corrupção? Pois é, esse era um dos auxiliares, né? E ele teria sido preso, ele e mais um monte de gente por causa disso. Mas lembra, esse negócio de corrupção lá na Rússia é endêmico, todo mundo lá é corrupto, né? Então, ou seja, o fato de terem pego o cara ali é justamente porque ele desagradou alguém, é alguma briga pelo poder, isso daí. E a coisa parece que é pior do que isso, porque o Putin não apenas prendeu esse ex-deputado, esse ex-vice-ministro da Defesa, do Popov, né? O Popov, ele, a mulher de dois filhos, né, e a secretária dele e outras pessoas, todos eles foram tomados pela polícia na casa deles e estão agora desaparecidos. Ninguém sabe onde é que eles estão. Ou seja, isso está parecendo muito mais uma briga de máfia do que um Estado agindo, né? Todo Estado é mafioso, né? No final das contas, todo Estado é uma máfia. Mas isso daqui está parecendo muito mais uma coisa de máfia aberta mesmo do que qualquer outra coisa. O cara não foi só preso, ele e a família inteira e mais um monte de gente foram desaparecidos pelo Estado. Ninguém sabe onde é que eles estão lá na Rússia, né? Bom, a gente já tinha falado isso ontem, mas só para esclarecer, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, a linha de óleo de Druzhba vai ser fechada, tá? Essa linha de óleo parte aqui da Rússia, passa por Belarus, passa pela Ucrânia e abastece aqui a Hungria, a Eslováquia e outras cidades aqui. E os ucranianos estão honrando o contrato até o dia 1º de janeiro de 2025, porque já tinha contrato assinado para essa linha, mas a partir de 1º de janeiro de 2025 o contrato não será renovado, o que significa que não vai passar mais gás aqui para a Hungria e para a Tchequia e para a Eslováquia, para esses países daqui, né? Isso é uma maneira da Hungria e a Eslováquia, que tem ficado do lado da Rússia, serem alertadas pelos ucranianos de que eles estão do lado errado, né? No final das contas, não se pode depender da Rússia. A Rússia é um país ditatorial, vai acabar a festa deles ali, né? Bom, e o Mikhailo Podolyak, que é um assessor do Zelensky, anunciou esse fechamento lá da linha de Druzhba, né, ali a partir de 1º, justamente explicando que vai parar o trânsito de gás para a Eslováquia, Tchequia e a Hungria. A ideia é justamente reduzir a importância ou a capacidade de influência russa nesses países, né? O Putin tem comprado esses países com gás barato, não vai poder comprar mais, né? E, bom, olha só que coisa, né? Com essa situação econômica na Rússia caindo totalmente, desabando completamente, o Putin vai viajar para a Mongólia, que é um país que tem a jurisdição da Corte Penal Internacional. Chega a ser curioso, ele diz que não está preocupado de ser preso, mas a gente fica perguntando, né? Será que o Putin está se entregando? Será que o Putin está fugindo da Rússia? Não é impossível imaginar isso não, tá? Como eu falo para vocês, toda ditadura é um castelo de cartas extremamente frágil. Já faz dias que a gente não vê o Lavrov falar praticamente nada, o Peskov não fala nada, ninguém fala nada na Rússia, o que indica que a situação pode não estar muito boa lá no governo russo, né? Pode ser que o Putin esteja lutando pela vida dele, fugindo para continuar vivo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias nessa viagem do Putin para a Mongólia. Bom, os Estados Unidos multiplicaram por 3 a quantidade de produção de cartuchos para a Ucrânia, né, e continuam aumentando essa produção. Isso aqui é uma fábrica na Pensilvânia que produz artilharia de obuses e canhões, né? Impressionante isso, né? Bom, e esse artigo aqui fala sobre a briga com a Hungria da União Europeia, mas também fala que o Joseph Borrell está pedindo o fim das restrições do uso de armas doadas à Ucrânia para atingir a Rússia. Ou seja, o que ele quer é que os americanos permitam que os ucranianos usem as armas em qualquer lugar da Rússia. Isso tem muita gente falando isso. Também o primeiro-ministro da Lituânia, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, também falando a mesma coisa, que é uma injustiça o Ocidente proibir a Ucrânia de usar as armas contra o território russo. A pressão está só aumentando a ponto de que a Rússia já acredita que os Estados Unidos estão se preparando para permitir que a Ucrânia use qualquer tipo de armamento no território russo.
Eu espero que seja verdade isso, eu espero que isso aconteça muito em breve, porque realmente é um absurdo a Ucrânia ter que usar os seus poucos F-16, que, diga-se de passagem, os Estados Unidos têm milhares deles sem serem usados, podiam doar centenas de F-16 para a Ucrânia, não doaram nenhum ainda por evitar escalonamento e coisa e tal. Os Estados Unidos podiam autorizar a Ucrânia a usar as armas no território russo, isso faria diferença e pouparia os poucos recursos que a Ucrânia tem para suas ofensivas, né? E bom, para terminar aqui num tom um pouco mais leve, saiu um vídeo de drones sendo derrubados aqui pelos ucranianos, drones derrubando drones. Bem interessante o vídeo, saiu até na Globo aqui, né? Saiu na internet também, saiu no Twitter antes isso. Mas a quantidade de drones baratinhos ucranianos que estão sendo usados para interceptar drones russos, né? Para destruir drones russos militares. Então você vê, esse drone aqui, ó, é um drone baratinho, é drone tipo DJI, coisa e tal. Aí eles vão lá e batem no drone russo, drones militares, drones caros, e acabam destruindo os drones russos. Então, no final das contas, uma grande vantagem. A guerra dos drones muda muita coisa mesmo, justamente porque você tem essa questão do preço, né? Você tem drones relativamente baratos que você pode usar para destruir outros equipamentos, inclusive drones muito mais caros, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.